Olá, meu nome é Bernardo Dias e eu sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, e também faço parte do programa PET Biologia. E hoje nós vamos apresentar sobre a conservação ambiental e os conceitos de conservação in situ e conservação ex situ e os seus presentes exemplos. Bom, para começar, a gente vai falar sobre a conservação in situ, que ela é derivada de uma expressão do latim que significa no lugar, e também refere-se a uma expressão da medicina que tem como significado no local. Então, o termo a gente observa que ele é utilizado tanto para uma questão ambiental quanto para uma questão científica, a depender da situação. A conservação in situ, então, se refere à preservação da biodiversidade, assim como seu nome já diz, nos próprios ambientes naturais, ou seja, dentro desse ambiente natural, onde uma determinada espécie, indivíduo, gênero, família vai se localizar. E consigo ela vai incluir estratégias como o manejo de paisagem, a reabilitação de ecossistemas e a criação de áreas protegidas. Essas áreas protegidas a gente sabe com o estudo de conservação ambiental, que são unidades de conservação pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, vulgarmente conhecido como SNUC. Então, esse setor ele vai estabelecer os critérios, normas para a criação desses setores ambientais de conservação, sendo eles ou in situ ou ex situ, e a gente vai ver alguns exemplos dele ao longo do trabalho. A conservação in situ, então, ela é considerada pelos autores a melhor estratégia a longo prazo para a proteção e preservação da biodiversidade. Isso porque a conservação in situ ela abrange a conservação e o manejo e a restauração de populações, de espécies e dos seus ecossistemas associados, eles são garantidos com essa conservação. Isso porque você mantém essas espécies e indivíduos dentro do seu próprio local de ocorrência. Isso faz com que todos os processos ecossistemas e ecológicos eles continuem acontecendo. Por isso, é considerado também uma parte fundamental do sistema de conservação de recursos genéticos de um país. E isso porque assegura o processo evolutivo, natural, modificações resultantes de interações com a paisagem, meio cultural, são garantidos e mantidos com essa conservação. Isso permite o acúmulo da variabilidade genética, adaptativa e mudanças ambientais e sociais. Então, se você parar para pensar, quando você mantém um indivíduo em seu próprio local de ocorrência, você vai ter lá outros indivíduos também que vão se alinhar junto a esse indivíduo, e ele vai ter mais opções de pares para se reproduzir, e isso garante uma variabilidade genética desses indivíduos. Aqui a gente tem alguns exemplos de conservação in situ, que pode ser corredores ecológicos, parques nacionais e reservas naturais, restauração de ecossistemas e santuários de vida selvagem. Primeiramente, falando sobre corredores ecológicos, aí a gente vê um exemplo da primeira imagem no meio de uma monocultura. E apesar de ser um espaço muito pouco, muito que não abrange uma área muito grande, a gente sabe que ela é muito importante, pois ela assegura que os indivíduos eles continuem o seu deslocamento, eles tenham, por mais que seja uma mancha muito pequena, ele ainda assim tem um local que assegura ali o habitat natural dele, que ele vai ter seus recursos necessários, mesmo que poucos, ele ainda vai ter. Tem parques nacionais e reservas naturais, essas são consideradas estratégias de relevância maior, pois são áreas muito grandes e muito bem preservadas. Aí eu tenho o exemplo da Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás. A gente tem restauração de ecossistemas, que a gente tem ambientes muito degradados e que já não há recursos necessários suficientes para que um indivíduo tenha uma condição de vida essencial, e a restauração de ecossistemas ela garante que esse ambiente seja um ambiente adequado,
E a gente também tem alguns santuários. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre santuários de elefantes, santuários de tigres, araras, como tem no Brasil, santuários de macacos, enfim. São também áreas protegidas, né? E como eu já disse, assim, a conservação in situ, ela permite que as espécies continuem seus percursos naturais. Então, é muito importante para a conservação, assim como ela favorece também a proteção e manutenção, assim garantindo uma conservação de seus serviços ecológicos, como eu disse, aqui a gente tem um exemplo de um beija-flor. Quando você preserva um beija-flor, você não preserva só o indivíduo, você preserva a função, o trabalho, por assim dizer, que ele exerce na natureza, como a polinização. A gente também tem o exemplo do lobo-guará, a gente acha que ele por ser canídeo, ele vai ser carnívoro, mas não, ele é onívoro, ele se alimenta de algumas frutas e ele também faz a dispersão das sementes dessas frutas. Então, se você garante a preservação do lobo-guará, você também está garantindo a preservação de várias plantas que vão ser é, dispersadas por esse animal. Então você não está garantindo só a conservação de uma espécie, você está garantindo a conservação de todo um ecossistema, de toda uma biodiversidade. Assim garantindo uma melhor conservação também e condição de conservação de espécies silvestres. Bom, aí a gente tem a conservação ex situ também, que diferente da in situ, a conservação ex situ é a conservação de espécies fora de seu ambiente natural de ocorrência. Aqui a gente tem um banco de sementes, a gente tem o exemplo da ararinha azul, que foi mantida sobre cativeiros internacionais fora do Brasil, e a gente tem também um exemplo de um zoológico, aí com um macaco numa espécie de jaula, né? Então a conservação in situ ela é a criação ou a reprodução fora do ambiente natural, e ela pode substituir ou complementar estratégias de conservação in situ. Então a gente tem zoológicos, aquários, museus, criadores científicos comerciais ou conservacionista, bancos de germoplasma, jardim botânico, herbários e bancos de semente. Aqui a gente vê que, diferente da in situ, a conservação ex situ ela também pode garantir a conservação de espécies mortas, né, como acervos científicos, como jardim botânico, herbários, bancos de sementes que conservam essas plantas a nível científico para a gente compreender como essas plantas eram, como elas se interagiam, como era a sua morfologia. Mesmo que não seja uma conservação que garante a vida, ela garante um acervo científico, como os herbários. A gente tem os zoológicos, aquários, museus que garantem uma preservação dessas espécies silvestres vivas, porém num ambiente, né, artificial. E a gente sabe que em alguns locais, quando a gente tem uma espécie crítica, ameaçada de extinção, e ela já está extinta a nível local, a gente pode reintroduzir a partir de filhotes criados em zoológicos ou aquários, por exemplo, ou criadores científicos e comerciais. Então, a importância da conservação ex situ é permitir recuperar populações sobre condições controladas, assim como, né, zoológicos e ou criadores. E ela mantém espécies em estado crítico sob monitoramento, proteção e em determinados locais. E ela foi responsável por salvar várias espécies da extinção, a extinção total, no caso. Porque, como a gente sabe, a ararinha azul, que é um exemplo que eu trouxe, ela foi extinta a nível local no Brasil, porém, existia vários contrabandos no Brasil e que, a partir disso, foi criado alguns colecionadores de ararinha azul no exterior. E, a partir desses criadores internacionais, essa espécie foi reproduzida e, a partir da prole reproduzida em cativeiro, foi possível a reintrodução dessa espécie na natureza. Então, a gente vê a importância da conservação ex situ, né, na recuperação dessas espécies. Aí eu também trouxe um exemplo de planta, né? É uma orquidácea, família orquidácea, que é uma orquídea, que ela foi também extinta a nível local na natureza, só que como a gente sabe que tem muitos colecionadores e criadores de orquídea,
A partir de colecionadores, a reprodução foi feita in vitro e a partir de bancos de germoplasma também a gente conseguiu reintroduzir essa espécie novamente na natureza. Então, apesar da conservação in situ ela ser considerada a melhor alternativa a longo prazo, a gente pode observar também o valor da conservação ex situ na preservação, mesmo que indireta de espécies, estando ou não em estado crítico. Essas são minhas referências. Muito obrigado.